Hoje nós vamos trabalhar aqui juntos a quarta aula da matéria Introdução à História da Filosofia. E nessa quarta aula nós vamos pensar e estudar juntos aqui a filosofia contemporânea. Ou seja, o que está relacionado ao nosso tempo de hoje, né? O que nos importa no tempo de hoje. E para dar início a essa filosofia contemporânea, essa aula de filosofia contemporânea, a gente precisa entender o contexto histórico anterior, ou que nós podemos classificar como quando começa essa nossa época, né? Quais são as questões que são comuns, a partir de quando as questões são comuns nessa nossa época. E o importante é a gente falar sobre a modernidade, né? A modernidade que aconteceu durante, né, o Renascimento e o Iluminismo. Houve uma ruptura como nunca antes na história, de que o passado já não era visto mais como algo que te desse significado ou fosse importante para o presente. Essa é uma característica ou a definição mais apropriada para definir a modernidade. Com esse pano de fundo, com esse contexto da modernidade, surgiu, né, filósofos e pensadores que eles acreditavam, principalmente franceses aqui onde eu estou na França, que eles acreditavam que o homem conseguiria evoluir a partir da razão. A razão faria o homem, nessa utopia desses, como D'Alembert, Diderot, eles acreditavam que o homem conseguiria evoluir a partir da razão, que a razão traria desenvolvimento para o homem tanto na técnica, na maneira de desenvolver as coisas, quanto na moral. Ou seja, o homem conseguiria se tornar melhor do que ele era antes. Em tese, o mal não seria controlado, o homem conseguiria realmente evoluir a partir da razão. Eles se viram livres daquele passado que era preso aos dogmas da igreja, às religiões, aos mitos e tudo mais, e começaram a vislumbrar e sonhar, na verdade, ter essa utopia de que pela razão, com essa liberdade de não estar mais amarrado a nada, eles conseguiriam sim evoluir. E foi a partir disso que começa, de certa forma, a nossa contemporaneidade, né, que é a modernidade. E em resposta a esse ambiente eufórico, esse ambiente de esperança, esse ambiente de utopia, né, da modernidade, principalmente aqui na França, houve uma resposta, né, a essa euforia que começa com o idealismo alemão, na Alemanha. E os idealistas alemães, eles começaram a criticar justamente essa euforia e essa possibilidade do homem evoluir pela razão, né? E aí isso consiste a nossa aula de hoje. Nisso consiste a nossa aula de hoje, a partir do idealismo alemão, as ideias que são as ideias que hoje são contemporâneas, ou seja, as ideias que nós trabalhamos e estamos trabalhando. O homem evolui a partir da razão, não evolui, e a gente vai começar a trabalhar tudo isso aqui. Nós vamos trabalhar em 3 pontos principais, né? O primeiro, como eu já disse, que a primeira crítica à modernidade é o idealismo alemão. Depois nós vamos trabalhar a modernidade líquida, que já é um conceito de Zygmunt Bauman, sociólogo, né? E em terceiro nós vamos trabalhar a sociedade em rede. O contexto histórico da modernidade, como venho falando, ele é importante por conta da ruptura da modernidade com o passado, né, que startou, vamos dizer assim, a nossa época contemporânea de maneira geral, né? Essa ruptura, quando Deus já não era mais a referência principal, ela iluminou um caminho, né, deu uma luz para um caminho que poderia ser seguido, mas apagou essa luz para o passado. Então, meio que
como tudo, essa ambiguidade de ter mudado o foco, ter esquecido o passado, mudado o foco para uma possibilidade de vislumbrar um conhecimento, né? Ela é importante para que caracteriza a nossa época contemporânea, né? Esse afastamento escureceu por um lado e iluminou uma possibilidade de descoberta. Antes, o conhecimento seria sempre limitado por Deus. Agora, na modernidade, segundo os filósofos franceses utópicos, não haveria mais limite para se conhecer. Tudo seria conhecido através da ciência e da razão. Nesse contexto surge o idealismo alemão como crítica a essa euforia, a essa utopia de possibilidade de conhecer todas as coisas, né? O idealismo alemão tem como expoente, vamos dizer assim, principal, Immanuel Kant. Mas antes de Kant, tem um filósofo muito importante chamado David Hume, que foi quem, vamos dizer assim, startou a desconfiança desse pensamento iluminista cartesiano de que a ciência e a razão poderia descobrir todas as coisas, fazer o homem conhecer todas as coisas, inclusive evoluir o homem moralmente, né? Eles realmente acreditavam que isso iria acontecer. A ciência e esse rompimento com as amarras do passado faria, através da ciência, o homem desenvolver e conhecer todas as coisas e evoluir moralmente. David Hume olha para isso e, com desconfiança, com ceticismo, ele diz: opa, tem coisa errada aí. Então Hume vai questionar justamente o racionalismo dos franceses iluministas, né? Ele diz que ele vem argumentar contra essa capacidade da razão. Hume era cético, mas ele se mostra muito na sua filosofia um empirista também extremo, porque Hume argumenta contra o racionalismo com o empirismo extremo, né? Ele diz que, por exemplo, a razão, ele argumenta contra a razão num dos exemplos que eu posso citar aqui. Essas aulas aqui, elas não são para aprofundar a filosofia, elas são um panorama e uma introdução à filosofia, à história da filosofia, né? Bom, então, ele argumenta que não é possível conhecer as coisas de maneira absoluta pela razão. No caso de causa e efeito, por exemplo, uma pedra bate em outra pedra, essa segunda pedra se locomove. Ou eu pego uma pedra e jogo essa pedra. Segundo Hume, não dá para provar com a razão de que a causa, tanto dessa primeira pedra que eu joguei, quanto a causa da segunda pedra que se moveu, foi, no meu caso, eu ter jogado a causa, e no caso dessa segunda pedra, a pedra ter batido, né, nessa segunda pedra e ela ter se movimentado. Ele argumenta que isso não se prova com a razão. É claro que nós inferimos isso pela observação, né? Mas ele argumenta que não é possível provar, né? Ele levou o empirismo ao extremo. Tudo que nós temos de informação e de conhecimento é através dos sentidos. E os sentidos não dá para a gente provar as coisas pelos sentidos. O que nós temos é apenas a experiência, né, do que acontece. E David Hume foi importantíssimo para, segundo o próprio Kant, despertá-lo do seu sono dogmático, né? Depois de ler David Hume, Kant escreveu obras impressionantes para a história da humanidade. E a principal delas, que é considerado o surgimento do idealismo alemão, é a crítica à razão pura, né? Que é justamente essa crítica nessa apropriação da crítica de Hume em relação aos racionalistas franceses, né? Só que Kant ele também critica
esse empirismo radical de Hume. Kant foi quem conseguiu, de certa forma, um meio termo entre racionalismo e empirismo, né? Ele tentou fazer uma conciliação dessas duas coisas. Não é só a razão e não é só os sentidos. São as duas coisas. Ele trouxe essa síntese muito bem. Ele criticou a razão pura, como os racionalistas acreditavam, não existe. Você precisa conhecer as coisas através da experiência ou dos sentidos. Você acessa as coisas através dos sentidos. Só que também ele critica os empiristas porque ele traz para o meio termo dizendo que a razão ela tem categorias, a nossa mente já vem com categorias a priori. E que é possível, através da estrutura da nossa mente, conhecer as coisas, mas não de maneira plena. Conhecer o fenômeno das coisas, né? Então, ele argumenta que a gente acessa o conhecimento das coisas pelos sentidos e essa coleta dos sentidos, a razão categoriza, organiza e cria os conceitos a partir do fenômeno. Ou seja, então, não é possível, vamos dizer, provar, mas é possível categorizar conceitos e é um conhecimento que a razão pode propiciar ao ser humano. Então, esse argumento de Kant, ele é um divisor de águas na filosofia toda, mas principalmente na filosofia contemporânea. Ele é quem starta, vamos dizer assim, com o seu livro A Crítica à Razão Pura, esse novo pensamento de crítica e de conciliação entre racionalismo e empirismo e crítica à utopia iluminista cartesiana. Depois de Kant, nós temos mais alguns filósofos aqui para apresentar do idealismo alemão, que é Fichte, Schelling e Hegel. Hegel, muito conhecido, inclusive para quem não tem muito contato com a filosofia. Mas vamos começar por Fichte. Fichte focou no sujeito cognoscente, ou seja, não na natureza, né, porque essa é uma divisão importante. A natureza, ou seja, tudo que está fora do ser humano, fora do espírito, essa é outra coisa importante para se falar aqui, para quem não tem contato com a filosofia. Espírito é a mente, é a nossa percepção, os nossos sentidos, né, a nossa consciência. Esse é o espírito em filosofia, a mente, aquilo que a gente observa, como a gente interpreta as coisas. E a natureza, ou seja, o cosmos, é aquilo que está fora, as coisas que a gente que se relaciona com elas, que estão fora, né? A matéria, todas as coisas que estão fora, que tem essa relação entre espírito, que é o homem, né? Que se relaciona com as coisas de fora. Fichte, ele disse que, contrariando Kant acreditava que todo o nosso conhecimento ele é sempre vinculado à nossa história de vida completa. Ou seja, tudo que eu vivi desde que eu nasci, eu vou interpretar as coisas, vou dar significado para as coisas a partir dessa minha história. E Fichte, ele vem dizer que existe um estado de conhecimento epistemológico que é um estado específico. Ou seja, quando o sujeito, ele foca no sujeito, Fichte. Quando o sujeito se foca em aprender algo, e ele, neste momento, ele consegue conhecer as coisas, né? Ele se desvincula, de certa forma, desse passado, que vai enviesar a sua descoberta, o seu conhecimento, e se desdobra nesse momento epistemológico de conhecimento do sujeito, né? A partir do sujeito cognoscente. Então é uma informação importante essa, de que você, ao estudar ou ao procurar conhecer, você consegue se descolar de alguma forma da sua história como um todo, para conhecer aquilo de maneira íntegra ou de maneira correta, né? O segundo é Schelling. Schelling foca mais na natureza.
Schelling diz que a natureza ela não é estática, ela não é parada, a natureza é viva. Ele tem uma visão panteísta da natureza que ele introduz nesse pensamento dele o eterno, ou seja, Deus, né? Ele acredita em Deus, mas não acredita em Deus no sentido que nós ou que os cristãos acreditam ou que os judeus acreditam. Acredita em um Deus panteísta, que está em todas as coisas presente, e não é uma natureza fixa, é uma natureza que está em constante movimento. Para Schelling, essa pretensão do sujeito de conhecer a natureza, ou se afastar dessa ruptura, essa divisão entre sujeito e natureza, ou objeto, é uma ilusão. Quando o sujeito age a partir do seu pensamento, do seu conhecimento, ele já está sobre a realidade da natureza. É um argumento também muito forte, ou seja, não há essa divisão entre natureza e sujeito. O sujeito está dentro da natureza. Natureza aqui não é as plantas, os animais, é o cosmos, é a matéria, é tudo que existe. Para ele tudo existe em Deus e nós estamos de certa forma limitados, o nosso conhecimento está limitado à natureza, né, que para ele é a plenitude. Em Fichte, ele foca no sujeito, que o sujeito tem um conhecimento epistemológico, no momento em que ele se desdobra para aprender alguma coisa, e Schelling foca na natureza, ou seja, a natureza não é estática, ela é viva, ela se movimenta, né? Ela é o que propicia a possibilidade de conhecimento, né? E aí chega o ápice, vamos dizer assim, ou o último filósofo do idealismo alemão, que é Hegel. Hegel, ele faz o principal, vamos dizer assim, de certa forma, do que nós chamamos de pensamento idealista alemão, porque ele foi o filósofo que mais leu os seus antecessores, né, como Kant, Fichte e Schelling e outros. Ele sistematizou bem, e Hegel traz a noção da dialética, né, que o conhecimento, a possibilidade de conhecimento ela é no tempo e no espaço, ou seja, ele traz uma perspectiva de que o conhecimento ele é uma evolução histórica, né, de tese, antítese e síntese, né? Então o sujeito se relaciona com a natureza, cria uma tese, a natureza responde entre aspas, ou seja, a natureza vai se mostrar daquela forma ou de outra forma, e desse diálogo, vamos dizer, da minha primeira tese e a resposta da natureza se mostrando igual ou diferente àquilo que eu imaginei ou que eu deduzi, uma terceira possibilidade, que é a síntese. E assim sucessivamente. Essa síntese depois ela vira uma tese, e esse relacionamento, essa dialética, ela é o que possibilita o conhecimento. Também uma ideia muito forte, potente, né? O segundo ponto, depois desse ponto que nós estudamos, que é o conceito histórico da modernidade, e o idealismo versus o iluminismo e o pensamento cartesiano, é o niilismo. O niilismo, ele também está conectado ao idealismo alemão, porque Schopenhauer e Nietzsche, eles pegam essa desconfiança no conhecimento, na evolução, e simplesmente jogam gasolina. Eles levam mais uma vez ao extremo esse conhecimento. Para eles, por exemplo, para Schopenhauer, a razão não evolui, não possibilita a evolução do homem, porque o homem não é um ser racional. Para Schopenhauer, o homem é um ser desejante. O que caracteriza o homem, o ser humano, para Schopenhauer, era o desejo, que é irracional, incontrolável e irracional. O que move o ser humano é esse desejo, né? Então ele vai dizer que, por exemplo, ele vai dar um exemplo de que se alguém estivesse, um ser humano, em um lugar perfeito, onde ele não precisasse desejar, que tivesse comida, que tivesse todas as necessidades supridas, esse ser humano nesse lugar morreria de tédio, ou uns matariam uns aos outros, porque a característica principal do ser humano é o desejo infinito.
Eu desejo uma coisa, alcanço. Quando eu alcanço, eu deixo de desejar porque eu alcancei e passo a desejar outra coisa que eu não tenho. Porque o desejo para ele também é sempre para algo distante, para algo que eu não tenho. Eu não desejo aquilo que eu tenho, eu só desejo o que eu não tenho. Né? Esse também é outro pensamento poderosíssimo, que é evidente que muitas vezes nós somos movidos e somos sim, a humanidade de maneira natural é movida por esse desejo de ir alcançando, sempre que alcança, coloca na frente outro desejo, depois outro desejo e assim infinitamente, né? Então, Schopenhauer traz essa visão pessimista de que, na verdade, essa história de razão, evoluir o homem, não é bem assim. E aí vem mais um, que é um dos filósofos principais da contemporaneidade, mais um alemão, Friedrich Nietzsche. O Nietzsche, ele é mais enfático ainda e mais, vamos dizer, desconfiado, e Nietzsche chega a desconfiar, inclusive, da própria verdade. Nietzsche, Schopenhauer e os outros aqui, inclusive o próprio Kant, não achava que não existia uma verdade objetiva. Nietzsche acreditava e argumentava que nem a própria verdade objetiva existe. Né? O que existe são interpretações. Né? E para Nietzsche, assim como Schopenhauer, é também o desejo, a máquina o que movimenta o homem, mas não é o desejo pelo desejo, é o desejo de poder. Para Nietzsche, o que movimenta o ser humano é o desejo de poder. Eu conheço não para conhecer, eu conheço para ter poder. Para minha tese, vamos dizer assim, eu quero conhecer para que a minha tese seja superior à sua. Então, com essa característica de poder, né? Não é a razão, não como os racionalistas e os franceses utópicos imaginavam. O ser humano, ele quer poder, e para ter poder ele vai passar em cima de quem ele precisar, e a razão não entra nessa equação, é o desejo de poder. Até aqui nós vamos agora entrar no terceiro ponto, que são os desdobramentos desse idealismo alemão no século XX, na literatura, na psicanálise e na psicologia, né? Porque todo esse pensamento, ele influenciou muito fortemente essa época, né? Esses argumentos e essa proposta sobrou num dos principais literatos da época, que foi Franz Kafka. Escreveu 3 obras justamente contra, mostrando que esse ideal, essa possibilidade de que a razão conseguiria evoluir, na prática não era bem assim. Ele escreveu um livro que mostrava muito bem que essa mudança, essa aceleração, na verdade, ela traria consequências negativas, né? Outro livro ele escreveu demonstrando que, por exemplo, a burocracia do Estado, que é racional, em tese seria racional, na verdade mais atrapalha do que ajuda, né? O segundo ponto de influência no século e até hoje é para a psicanálise, psicologia, com o pensamento e os escritos de Freud. Freud, né, dentro dessa mesma linha, diz que não é a razão que guia o homem. Pelo contrário, o homem é guiado por impulsos inconscientes, que não tem consciência. E ele critica, inclusive, que a razão que domestica o homem, que categoriza o homem, né, pelo superego, ela reprime esse homem e gera mais problema ainda. Né? A razão, na verdade, para ele estava atrapalhando de certa forma. O homem, ele é guiado por impulsos inconscientes, segundo ele. Né? Tudo isso é amparado e, vamos dizer, com os antecedentes do idealismo alemão. Né? E isso me parece que já é definitivo para a ciência atual, em relação a essa questão do inconsciente. Freud realmente descobriu que nós somos guiados por impulsos inconscientes. Né? Bom, então nós falamos aqui nessa primeira parte sobre o idealismo alemão, no contexto histórico da modernidade, que surgiu como uma ruptura do passado, da
filosofia medieval, do pensamento medieval, em que Deus estava acima de todas as coisas no centro e que o conhecimento era limitado por esse Deus. E com a ruptura desse pensamento, vislumbrou-se pelos franceses e pela época a possibilidade de evoluir moralmente e evoluir o ser humano através da ciência e da razão. Surge o idealismo alemão como crítica a isso, dizendo que o conhecimento e a evolução do ser humano não é possível pela razão. O conhecimento pleno, né? E a evolução moral não é coisa pela razão. Hume, um cético, é o principal que dá start à sequência dos pensamentos, empirista extremo, diz que na verdade só nós temos o conhecimento é tudo pelos sentidos e a razão não prova nada. Kant faz uma síntese, vamos dizer assim, importante entre racionalismo e empirismo, trazendo a possibilidade de conhecimento dos conceitos, né? Através dos fenômenos que é acessado pelos sentidos. Então ele equilibra sentidos e natureza, né? Desta maneira. Nós temos também o Fichte que foca no sujeito, dizendo que o sujeito cognoscente conhece as coisas, pode conhecer as coisas a partir da razão, acessando, né, a natureza. E já Schelling foca na natureza, dizendo que a natureza é ativa no processo de conhecimento, né, e ela está em constante movimento. O sujeito, quando age, já está sob a ação da natureza. Não dá para separar sujeito e natureza, né? O conhecimento do sujeito está limitado à natureza. O niilismo, depois disso, que é a desconfiança total, inclusive do próprio Nietzsche, que não existe verdade, apenas interpretações. E o desejo, que parte de Schopenhauer e atinge também o Nietzsche, dizendo que, na verdade, o ser humano não é racional, é desejante, ele quer o desejar, e esse desejo é incontrolável, é irracional. E para Nietzsche, esse desejo ele é de poder, desejo de poder. Bom, essas são os primeiros, vamos dizer assim, o panorama do idealismo alemão. E os desdobramentos, né? Para finalizar, os desdobramentos no século XX, na literatura e na psicanálise, com Freud, dizendo que, na verdade, nós somos movidos por um inconsciente, e a razão não manda muita coisa assim. O segundo ponto que nós vamos começar agora é modernidade líquida. Vamos trabalhar a modernidade líquida em três tópicos. A modernidade líquida versus a sólida. Vamos entender os conceitos das duas e identificar esse conflito. O processo de individualização e a influência de Bauman nos autores brasileiros. E no final a gente faz mais uma revisão rápida e uma conclusão. Modernidade líquida. Agora também para contextualizar, após o idealismo alemão, começou-se a pensar em uma pós-modernidade, ou seja, aquela modernidade daquela utopia havia sido superada. E até hoje muitos estudiosos, muitos acadêmicos ainda lidam com o termo pós-modernidade, ou seja, aquela utopia, aquela coisa, na verdade acabou, né? Essa expectativa, essa esperança na ciência e na razão, ela não existe mais. E aí se chama isso de pós-modernidade. Bauman não faz essa distinção, ele acha que ainda nós vivemos em uma modernidade, só que com outras categorias. Ele divide entre modernidade sólida, aquela modernidade anterior, e hoje uma modernidade líquida, né? Bauman também é como sociólogo, mas ele traz uma filosofia e uma interpretação da nossa época atual muito considerada e respeitada pelos pensadores e filósofos atuais. Bauman desenvolveu um conceito e, na verdade, fez uma leitura, né, da contemporaneidade de uma maneira muito perspicaz e convincente. A partir do momento que a modernidade quebrou o seu vínculo com o passado, ela já começou um processo de liquefação, de certa forma, né? Como o Bauman usa essa metáfora do sólido, do líquido, né? O sólido é aquilo que é firme, dura com o tempo, feito para durar, e o líquido, né, se dissolve, se desmancha, entra pelos buracos,
multiforme, né? E o sólido é algo fixo, né? Ele faz essa metáfora com a contemporaneidade. Então, no primeiro momento, a modernidade se mostrou com uma perspectiva e uma intenção de solidez, né? Porque a intenção era justamente criar, né, algo sólido para que a humanidade pudesse caminhar no sentido de evoluir, né? Criar realmente um sistema em que as coisas fossem sólidas, as coisas durassem, né? Sem imprevisibilidade. Mas, como nós acabamos de estudar o idealismo alemão e os fatos que ocorreram no planeta Terra, inclusive as guerras, né? Elas mostraram que talvez esse não fosse o caminho, né? E toda a crítica, o pensamento depois da modernidade, como o idealismo alemão, ele mostrou que talvez não seja possível construir essa sociedade sólida, né? Mas era a intenção dos modernos, né? Então, com isso, o que aconteceu, o que está acontecendo na nossa sociedade atual é uma liquefação, essa perda de projeção de solidez, né? A projeção, na verdade, hoje ela não é sólida, ela está totalmente fluida e sem nada onde se apegar, né? Ele trabalha muito bem esse conceito, por exemplo, porque no trabalho, né? Antigamente, uma pessoa que começava a trabalhar na Ford ou em qualquer montadora, isso no século XX, nós estamos falando agora de uma mudança radical para o século XXI, né? Mas é claro que isso veio se desenvolvendo, essa liquefação ela começa lá na modernidade, com essa quebra com o passado. Só que era uma intenção ainda de construir algo sólido, né? Então, com essa liquefação que começou a acontecer, aí ele compara o mundo sólido com o mundo líquido. Anteriormente, quem começava a trabalhar em uma montadora sabia praticamente que ia terminar o final da sua vida trabalhando nessa montadora. E a grande maioria das empresas. Hoje, quem começa uma carreira na Microsoft, no Google, né, quase no mundo inteiro, não tem essa perspectiva, né, de continuidade, né? Então, a imprevisibilidade e justamente essa questão da liberdade no mundo líquido atual é o que domina, né? E isso ele trabalha em todos os sentidos da nossa sociedade, do sistema da nossa sociedade. A família, por exemplo, ela perdeu aquela referência, né, cada vez mais, e segundo ele cita um outro autor que está se formando uma instituição zumbi, ou seja, ela ainda existe como estrutura, mas ela perdeu grande parte das suas atribuições anteriores, né? As pessoas ainda se reúnem como família, mas assim, o vínculo de ensino, o vínculo de familiar sólido, ele se derreteu, está se derretendo cada vez mais, né? Ainda existe a família porque ainda muitas vezes caracterizado como ter uma família, casar, ainda é caracterizado, né, como algo que é uma referência de sucesso, mas em si a estrutura familiar ela está se liquefazendo. Os pais não ensinam, os pais estão delegando o ensino para as escolas e para a sociedade, para as redes sociais, para o mundo, né? Ele trabalha muito bem isso, né? Outra coisa que invade, né, muito bem aqui a perda da importância do espaço. Uma análise interessante que ele faz, que no mundo sólido, né, na modernidade sólida, o espaço era importante, né? Era tudo trabalhado como uma lógica, como uma base no espaço. Então, conquistas territoriais, desenvolvimento de fábricas, de espaços em que o poder estava muito vinculado ao espaço, né? E ele diz que no século XXI, e com essa liquefação, o espaço foi perdendo significado, perdendo importância. É claro que o espaço ainda tem importância, mas ele perdeu muito a sua importância no jogo de poder e na sociedade atual, porque, por exemplo, o mercado, ele não precisa de espaço, né? O mercado financeiro, ele viaja dentro de um laptop, e o cara que está tomando decisões, ele com um laptop na França, aqui onde eu estou, no Brasil, nos Estados Unidos, ele está resolvendo, decidindo. Então o tempo ganhou um fator de relevância muito maior do que o espaço, né?
por conta dessa liquefação. Até as guerras, né, a modernidade sólida, eram em busca desse espaço, né, se guerreavam em busca desse espaço, né, com a validade, com a necessidade de se conquistar espaço. E ele também se liquefez, né, o espaço meio que se liquefez, a importância do espaço. Aí nós passamos agora para a segunda parte, que é a individualização. Antes, no mundo sólido, se pensava em um projeto coletivo, né, para que a sociedade como um todo se desenvolvesse de maneira sólida. Com essa liquefação, a individualização ganhou cada vez mais espaço, ou seja, agora o homem e a mulher, né, o ser humano, ele tem que por si só se construir e se desenvolver, o que gera uma carga, uma responsabilidade muito grande e que tira também um senso de propósito coletivo e superior, que gera angústia, né, segundo Bauman. Então essa individualização, essa individualidade, ela ganhou cada vez mais espaço nesse mundo líquido, né? Esse mundo líquido cada vez mais nos desindividualiza, nos coloca para dentro de nós mesmos, né? É o self-made man, né? Cada um é responsável por criar a si mesmo, se desenvolver, né? E essa individualização, ela tá muito ligada, ela influencia no mundo como um todo, né? Essa liquefação, inclusive o consumo. A sociedade se transformou em uma sociedade extrema de consumo, né? Que é a exploração do desejo, né? Que começou sendo bem elaborado, descrito por Schopenhauer, ao seu extremo, né? Então, nada é feito para durar. Aqui entra, inclusive, a obsolescência programada, né? As fábricas, com o tempo, elas perceberam que quanto menos tempo um produto durasse, melhor seria para ganhar dinheiro, né? Então, eu compro um iPhone hoje, ano que vem já sai um novo. Esse meu, ele continua funcionando legal, só que a obsolescência programada, não só no sentido de que o produto vai parar de funcionar, mas que ele vai perder o seu valor com esse novo lançamento, vamos dizer, é o espírito da época. Eu compro um carro hoje, ano que vem, se lança um modelo novo desse mesmo carro meu, o meu já não tem valor, sabe? Então essa exploração do capitalismo, do consumismo e dessa individualização, sem um projeto superior, sem um projeto sólido e superior de sociedade coletiva, né? Então tudo nesse novo sistema líquido é produto, inclusive nós mesmos. Nós temos que nos vender, né? Tudo é produto, religião é produto, fé é produto, psicanálise é produto, tudo é produto nesse sistema. E tudo flui, nada sólido, tudo está escorrendo, você não pode se apegar a nada, porque senão daqui a pouco aquilo muda, né? Então esse é o tempo que nós vivemos. Ele relaciona isso à liberdade, né? Nós conquistamos, de certa forma, uma liberdade, só que essa liberdade, ela foi, segundo Bauman, conquistada no seu limite. E essa ambivalência da liberdade, né? Essa ambivalência de se sentir livre, não necessariamente, de ser livre, não necessariamente nos faz nos sentirmos livres. Porque uma coisa é eu ser livre, outra coisa é eu me sentir livre, né? Eu tenho liberdade hoje, nesse aspecto individual, para realizar, para fazer as coisas, só que muitas vezes eu não me sinto livre, é um paradoxo. Eu tenho tanta liberdade que essa liberdade, ela me aprisiona em qual caminho eu vou seguir, qual caminho eu vou trilhar, né? Então esse paradoxo da liberdade, ele trabalha também muito bem, né? Nesse mundo líquido, né? Como nada é sólido, nada pode segurar, eu não me seguro em nada, né? Então eu tenho essa liberdade, mas ao mesmo tempo ela me gera angústia. Ela me gera angústia porque onde eu fico, né? Qual é o meu lugar? Qual é o meu propósito? Né? Então tem essa ambivalência da liberdade. E ele, inclusive, começa a trabalhar as relações, ele fala do amor líquido, né? Nas nossas relações, inclusive, elas se desenvolvem como relações de consumo. Nessa mesma lógica de consumo. O amor, por exemplo, que para ele é a intenção de preservar um objeto, mantê-lo. Em contrapartida, o consumo quer consumir aquele objeto, né?
E a lógica não é da lógica desse mundo líquido não é do amor que quer preservar o objeto, é o amor que quer consumir o objeto, né? E aí o amor é assim, eu não posso também me apegar em alguém, porque também tem a lógica de que vai que essa não seja a melhor pessoa para mim, ou então eu vou experimentar agora esse momento, né? E depois que já não tiver mais legal, eu troco por outro, ou não estiver funcionando, eu troco por outro relacionamento. Porque se me apegar aqui, o custo é muito alto. Vai que essa pessoa aqui não é a ideal para mim. E se eu tô com essa, eu tô deixando de experimentar outras. Então toda essa liberdade, veja como ela é paradoxal. Ela te dá uma liberdade, mas ela te gera angústia. Ela perde o senso de um eixo, o senso de um propósito, de continuidade, de solidez. É tudo líquido, né? E em terceiro lugar, a reverberação do Bauman no Brasil. Ele foi muito estudado no Brasil a partir de todas essas categorias, né, principalmente em relação à estrutura familiar, como a estrutura familiar está se tornando uma instituição zumbi, o papel e a identidade feminina, né, nesse mundo em que a gente tem que se vender, tem que se mostrar, tem que se consumir. As mulheres têm uma tendência, né, esses são estudos que estão sendo feitos nas universidades brasileiras, de se mostrar, né, de se vender, né, da sedução, de estar sempre nas redes sociais se mostrando para ser vendável, né? É uma questão que está sempre sendo muito trabalhada pelo Bauman pelas universidades brasileiras. E o terceiro ponto dessa nossa aula de hoje é a sociedade em rede. Agora nós vamos traçar aqui um panorama da evolução histórica até a nossa sociedade atual, sociedade digital hiperconectada pela internet, né? Nós vamos trabalhar em 5 pontos esse tema. As primeiras redes, o sistema mundial, o terceiro, a era da mídia em massa, o quarto, a globalização em 3 visões, e depois o quinto, a nossa sociedade digital. As primeiras redes, como se forma uma sociedade? A sociedade ela se forma a partir do núcleo principal, que é a família, né? Dentro da família nós aprendemos a linguagem, os nossos valores, as regras, né, que dão o caminho do convívio saudável social, né? A sociedade se forma a partir do núcleo familiar. E o Norbert Elias diz que esse é o processo civilizador, né? Dentro da família a gente passa por esse processo civilizador. Por exemplo, usar garfo e faca não é algo natural, é algo que a gente aprende, né, na sociedade e adquire esse processo civilizador. E a cultura vai nos moldando, né? Lá no começo nós éramos nômades, né? Os caçadores, coletores e nômades. Nós andávamos por aí em grupos, né? Andando, né? E evoluímos para a principal, das principais mudanças históricas na humanidade, que influencia a conexão e essa sociedade em rede, que foi a agricultura. A partir da agricultura, da fixação em um lugar, as coisas mudaram muito, né? Porque se desdobrou em divisões de trabalho, hierarquias sociais, né? Que veio consolidando a nossa história social nesse período. Depois disso, o outro ponto é o sistema mundial. O sistema mundial ele começou a se desenvolver com as viagens, né? Com as viagens e as colonizações da Europa, né? Que implantou o modelo capitalista, né? Nas suas colônias, né? O que consolidou um sistema financeiro e econômico mundial desigual. A Europa como centro de desenvolvimento tecnológico e as periferias, no caso as Américas, a África, como fornecedor de matéria-prima e mão de obra barata, né? O que
consolidou muito, né, essa relação de dependência e desigualdade nessa nossa história social global. Um ponto importantíssimo foi esse novo status quo que foi imposto pela Europa, pelos colonizadores ao mundo. E aí, dentro desse contexto, a Revolução Industrial aumentou ainda mais essa interdependência, essa conectividade, né? Com os trens, com a facilidade de conexão. Isso foi para outro nível, né? O terceiro ponto para a gente entender a nossa conexão atual hoje é a era da mídia em massa. Com a invenção da eletricidade, aí a mídia em massa, televisão, rádio, conectou tudo de maneira instantânea elétrica, né? E com isso possibilitou a retribalização, né, do mundo como um todo, né, e a cultura global. Um autor, agora não recordo, mas vou colocar aí na descrição, ele fala na aldeia global e na conexão, né, que essas grandes redes de mídia, elas espalharam pelo mundo, consolidando ainda mais essa interdependência, essa desigualdade, porque os Estados Unidos principalmente conseguiu consolidar através do soft power, né, que é vender a sua cultura. Os Estados Unidos vendeu a sua cultura para o mundo e todo mundo valoriza essa cultura americana de consumo capitalista, né? O que foi uma característica que se difundiu pelo mundo de maneira muito, muito sólida na era da mídia em massa, começando com televisão e rádio, né? Agora nós vamos para o quarto ponto, que é a globalização em 3 visões. Aqui nós temos o nome de um brasileiro geógrafo importante, que é Milton Santos, que ele fala na globalização em 3 visões. A globalização como fábula, ou seja, marketing, né, dessa coisa bonita de que o mundo está todo conectado, existe igualdade, hoje nós somos uma família humana. Ele fala da segunda visão, que é a perversidade, que está um pouco mais próxima da realidade, que é a desigualdade a concentração de poder, né, para esses agentes que eu já citei anterior, que consolidaram o seu poder historicamente. E a terceira visão, que é uma possibilidade, aproveitando essa conexão, de distribuir melhor as riquezas e a igualdade pelo mundo. E aí nós chegamos agora no quinto ponto, que é a nossa sociedade digital hoje, né? Nossa sociedade digital, ela está hiperconectada. Hoje, através do celular aqui, eu estou filmando em Paris, vai se espalhar pelo mundo inteiro, principalmente as pessoas que eu tenho contato pessoal no Brasil, mas está disponível para o mundo inteiro. E a palavra de ordem na nossa sociedade digital é pós-verdade. Essa sociedade digital traz uma possibilidade de ganhos, mas traz também possibilidades perigosas, né? E a pós-verdade é uma das principais palavras de ordem do nosso mundo hiperconectado, né? Em que as emoções e as crenças, elas têm um papel superior a fatos objetivos para consolidar uma opinião pública, né? Então, as redes sociais são usadas para manipular as pessoas em relação a isso, né? Nós vimos até o escândalo da Cambridge Analytica, né? Que foi difundido através de dados que foram coletados das pessoas, né? Foi criado perfis psicológicos muito detalhados das pessoas para vender para elas as coisas, inclusive uma ideia política para manipulá-las nessa direção nos Estados Unidos, né? Então as redes sociais elas são uma possibilidade, mas tem esses perigos, as fake news, né? Por isso a pós-verdade, né? Eu olho uma coisa, muitas vezes eu não julgo aquilo, nós não julgamos aquilo a partir de uma lógica mais conectada com a realidade, mas eu já valido ou invalido a partir das minhas emoções e das minhas crenças. Isso é muito perigoso, porque eu deixo de evoluir e sou manipulado
por agentes superiores a mim, mal intencionados. E por fim, a possibilidade dessa hiperconectividade de rede, como um meio que ela pode ser tanto usada como para o bem como para o mal. Tanto pode ser usada para manipular as pessoas, como pode ser usada para educar, libertar, né, as pessoas. Então, todo esse panorama é para a gente entender o nosso contexto atual. Aí agora, para finalizar essa aula de hoje, nós trabalhamos nessa aula o idealismo alemão, né, que é a crítica à modernidade e a utopia iluminista cartesiana de que nós conseguiríamos, através da razão e da ciência, evoluir moralmente, né, e conhecer as coisas de maneira plena. Depois nós passamos pelo niilismo de Schopenhauer, né, e de Nietzsche, que descredibilizou ao extremo essa possibilidade, inclusive Nietzsche considerando que nem a própria verdade existe, são tudo interpretações. E os desdobramentos, né, na literatura e na psicanálise com Freud, em que ele nos mostrou que, na verdade, nós não somos guiados pela razão, mas por impulsos inconscientes, né? O segundo ponto foi a modernidade líquida, que nós trabalhamos esse conceito de Bauman, em que a partir da modernidade as coisas e as ideias e o mundo, o sistema mundo, a sociedade está se liquefazendo de intenções, de projeções sólidas para algo líquido, que não é fixo e está constantemente mudando, imprevisível, né? E por fim, nós acabamos de explanar a sociedade em rede, que traz esse ponto, mostra essa evolução cultural até a nossa sociedade atual. Como eu disse que eu estou seguindo essa grade curricular e conteúdo da faculdade, eu acredito que esse primeiro momento é para dar um panorama e mostrar as questões do nosso tempo para refletir, né, sem entrar muito profundamente nas questões, nos filósofos, para ter um panorama da visão da filosofia. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Dá uma curtida aí e compartilha o vídeo. Segue o canal se você não está seguindo, para ajudar aí o estudante e professor iniciante aqui, ok? Um abraço para vocês, pessoal.